E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugchat, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eles trago pra vocês aqui a minha análise do terceiro episódio de Pinguim, nova série aí da DC que está na HBO, né, com o selo HBO aí pra gente, estreando no Max simultaneamente. E eu vou falar pra vocês que delícia de episódio, hein? Que delícia de episódio, a série está, ó, lindinha até agora, belo primeiro episódio, segundo episódio muito bom, terceiro episódio excelente. É basicamente isso que temos até agora, episódio sinistro, gostosinho demais de assistir, com mais uma atuação incrível do seu protagonista, o Pinguim, mas a gente já fala mais sobre isso. Mas antes da gente continuar aqui dessa análise maravilhosa, se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem as novidades que estão saindo aqui do canal, beleza? Então baixe um pouquinho, se inscreva e se puder aí se torne um membro, ajude a gente aqui se tornando um membro do canal, é uma maneira de você ajudar um pouco mais a gente, beleza? O seu comentário, o seu like, sua inscrição são realmente importantes, eu agradeço a todos que fazem e aí quem puder se tornar um membro é mais uma maneira de você ajudar a gente. Então, vamos falar desse episódio que pra mim, cara, é um baita episódio, como eu adiantei pra vocês ali na introdução, na abertura desse vídeo. Eu gostei bastante como um todo, tá? Primeiro porque a gente tem ali uma amizade, uma aproximação da Sofia Falcone com o nosso querido Oz, né? Porque ela precisa de alguém pra botar os planos dela pra frente, porque não tem ninguém e a família Falcone como um todo tá jogando ela de escanteio, jogando ela pro lado, não é mesmo? E a gente tem o Oz, cara. O Oz que é aquele cara que sempre vai fazer tudo que o beneficia, basicamente, né? Tudo que pra ele é benéfico de alguma maneira, saca? E aí, você tem a história também do Vic. É a história do Vic, é a história de amizade, entre aspas, ou a relação complicada que o Oz tem com a Sofia Falcone, mas também a história do Vic. E a gente tem aqui uma introdução que é algo espetacular, nível cinema. Isso é realmente cinema. Porque a gente que viu The Batman, a gente sabe do final do filme, sabe da explosão do Charada, quanto aquilo afetou Gotham, mas é muito importante. E às vezes os filmes esquecem disso. Aí tem uma série aqui pra gente ter um pouco mais de noção disso, que haviam pessoas num grande desastre, numa grande explosão, né? Que as pessoas dali sofrem, têm vidas, aquela coisa tem que ter consequências. E aqui é legal que a gente vê o Vic, né? Com a sua família, e a gente vê ele diferente, a gente vê ele sem a influência do Oz no começo do episódio, com a mãe, com o pai, até uma certa discussão com o pai ali, mais mínima, sabe? Aquela coisa do pai, você podia ter mais, né? Essas coisas, essas peças que você consegue pro seu chefe são caras, então você podia ganhar mais e tal. Aí o pai fala, filha, a gente tem a vida boa, a gente não tem uma vida chique, mas a gente tem uma vida boa. Saca? Só que o filho quer mais da vida. Ele quer ser mais do que aquilo que a família dele já é. Saca? E aí ele vai pra uma festa, meio a contragosto da família e tal. E aí aquela cena do final do Batman acontece, onde as coisas explodem, um monte de explosão pela cidade. E a gente sabe o que foi obra do Charada. E a cidade, principalmente aonde ele vive, foi inundada. Inundada e ele perdeu todo mundo, mané. Todo mundo de uma vez só. Depois a gente viu o Victor ali junto com o Oz. E aí eles trocando uma ideia, porque a Sofia Falcone tá chegando. Mas a gente vê o Victor e o Oz eram ali durante o episódio, não só nessa cena na verdade, alguns momentos ali que eles se aproximam, que o Oz demonstra um pouco de respeito pelo Vic, tá certo? E ali ele dá o primeiro pagamento dele. Depois dessa zona toda aí, ele dá ali $1000 pra ele, pro moleque. O moleque fica tipo, $1000 por semana, o moleque fica felizão, saca? E aí ele já é ganancioso ali, ele fala, não, eu quero dois, saca? Demonstra um pouco dessa ganância, assim como no começo do episódio, o que reflete também no final do Victor nesse episódio aqui, tal, que eu vou comentar mais pra frente, mas como as coisas já foram implantadas, sabe? Você vai vendo durante o episódio esse tipo de coisa aqui. E aí, na sequência, a Sofia Falcone chega ali, porque, né, eles vão sair, e ela chega, o Oz, né, vai pro quarto, ele tenta ali, o Victor, tipo, jogar uma lábia pra cima dela, dar uma enrolada porque o Oz tá falando com os Maroni, e aí ele não consegue acender o isqueiro, coisinhas dali da série ali que a Sofia vai pegando no ar, quem é esse moleque e tal, e esse tipo de coisa. E na sequência ela fala pra ele que o Oz já foi o motorista dela. E aí é uma história diferente do que o Oz já tinha contado pro próprio Vic, né? E no final dessa cena ali, ela chama o Oz pra ele ser motorista dela de novo e levar eles lá pra conhecer o novo produto
que eles vão tentar colocar como uma nova droga de Gotham ali, né? E essa nova droga é uma seiva de um cogumelo ali que eles tomavam no Arkham como remédio. Então, por conta disso, ela tá fazendo essa nova droga baseada nas drogas que ela tomava no Arkham, tá ligado? Então, interessante aqui que é uma droga também que pode deixar as pessoas felizes e obedientes, né? Mantendo ela sob controle, é mais ou menos isso o que ela quer. E ela demonstra isso pro Oz ali, que fica um pouco tipo, ah, mano, esse cogumelo é um bagulho que tem em todo lugar, esse negócio aí, entendeu? Não vai pra frente, essa é a nova revolução das drogas, gente, não é bem por aí. E aí ela apresenta a droga pra ele e tal, e fala que precisa de um revendedor. E aí por isso eles vão atrás de uma família ali em Chinatown, uma outra máfia menorzinha ali, a Tríade, se não me engano, né? Que os Falcones já tinham derrotado e deixaram eles menores atuando na região de Chinatown. E eles vão buscar a parceria deles para ser revendedores das drogas que eles vão produzir. Então, os Falcones, na verdade, a Sofia Falcone vai produzir a droga, né? E o Oz que levou eles para lá, porque o Oz conhece essa galera, né? E acha que é uma pouca das pessoas ali que não vão dedurar. Se eles contarem os planos deles para outras máfias, para outras gangues, isso vai chegar na mão dos próprios, nos ouvidos dos próprios Falcone, né? Eles vão saber disso e o plano já era, saca? Porque o plano, ó, a gente vai vender essas drogas aqui e não contate os outros Falcones, porque é só a gente que vai conversar, porque a Sofia quer tomar o poder, não é mesmo? E aí eles conseguem, porque o Vit lá estava transando com a mulher do, né, com a mulher do atual dono da família Falcone, o tio da nossa querida Sofia, e aí isso era uma moeda que o Oz ia trocar, mas também é uma moeda que ele tinha dado pros Maroni, por isso que acontece toda aquela merda no final, saca? Mas a gente já fala sobre isso também. E ele vai para um restaurante junto com o Vic até, né? Começa a trocar ideia com o Vic, o garçom tenta interromper ele ali porque ele tá gaguejando, né? Ele tenta ajudar. O Oz demonstra mais uma vez uma certa proteção com o Vic naquele momento. Deixa o rapaz falar, é o momento dele, falando pro Vic se tornar uma pessoa que se impõe, saca? Que ele tem uma dificuldade dentro dele, tem uma guerra acontecendo dentro dele, ele precisa ter essa imponência pra mostrar isso pras pessoas, leve o tempo que for. O que é legal pro Vic, e ele também demonstra ali um interesse na vida dele, um falso interesse. O Oz é assim, né, gente? Ele precisa manipular as pessoas. Pra manipular as pessoas, ele precisa de informações das pessoas. E ele descobre um pouco mais da família do Vic ali e fala, ó, uma homenagem ao seu pai. Ele fala o nome do pai, eles brindam e tal, demonstrando a atenção ao Vic. E na sequência, na verdade, ele e a Sofia pegam a mulher ali que é a esposa do tio Falcone, né, que vai transar com o Vit daqui a pouco, e fala assim, ó, preciso que você faça um favorzinho, e vão todos lá pra essa mesma festa do pijama aí, entendeu? E eles pegam eles no ato e começam a trocar ideia. O Vit começa a ameaçar eles ali em algum momento, ameaçando a Sofia, ameaçando nosso querido Oz, mas o Oz, irmão, de uma hora que ele pega a paciência, se pega o celular dele, você vai ligar, que seu filho da mãe tá me xingando, tá ligado? É muito bom essa cena, cara. O nosso querido Pinguim é fantástico, né? O Colin Farrell, mais uma vez aqui, tanto nessa cena quanto na cena final com a Sofia Falcone, ó, atuação de milhões de ambos ali no final também. E você vê, cara, você vê como o Oz ficou ofendido de darem risada da cara dele, assim, nessa cena, saca? E por conta disso eles conseguem fechar o acordo, eles vão pra balada, eles produzem as drogas, e eles começam ali na balada a vender as drogas, né? O nosso querido Vic tem o apoio ali do Pinguim pra vender as drogas. A Sofia, em algum momento, conversa com o próprio Oz, falando, cara, então, valeu a pena? E aí você, tipo, valeu a pena o quê, assim? E em algum momento do episódio fica meio claro que eles tiveram uma história. Ali com o Vit, ele falou um pouco sobre isso ali. Eles tiveram uma história ao qual o Oz sacaneou ela, e é por isso ela foi parar no Arkham, de alguma maneira. Saca? E aí você fala assim, tem coisa aí. Tem uma rusga entre eles há década. Mais de década. E aí você entende. E aí você entende. Aí você fala, moleque, tá entendido porque essa mulher tava tão desconfiada do Oz. Ela nunca confiou nele, saca? Porque ele ferrou ela de alguma maneira. Mas a gente já volta a falar sobre isso porque as drogas estão sendo vendidas, tá todo mundo adorando. O Vic tá gostando também, porque ele tá vendendo as paradinhas, saca? Mas até certo ponto, porque ali em algum ponto, em algum momento, ele tem um ataque de pânico, uma crise de pânico ali, porque ele derruba as drogas e aquilo dá nervoso pra ele, e ele lembra naquela hora do começo do episódio
do fato do que aconteceu, da inundação, saca? E, cara, é traumatizante. Você vê que ele tá chocado com isso. E aí, quando ele vai no banheiro ali, ele precisa se recuperar, tentar se acalmar. A namorada dele, sim, porque tem uma namorada aí no meio que eu não contei pra vocês, mas que vocês viram o episódio e já estão ligados. Ele tem uma namorada que encontra ele em algum momento do episódio aqui, e tipo, e ela tá indo embora. Ela aparece lá antes da inundação, ela aparece agora que ele buscou ela, porque ela tinha ligado pra ele, ele não retornou as ligações. Eles comem uma pizza, eles trocam uma ideia, ele fala que tem um chefe agora, fala que é um mafioso e tal. Ela chama ele, convida ele pra ir embora com ela, pra começar uma vida nova em outro lugar, saca? Acho que na Califórnia, se não me engano. E aí ele fala, vem comigo e tal. Ela fala, né, vem comigo. E ele não sabe se ele pode ir, porque o pinguim ia matar ele, porque ele se sente ameaçado tal. Mas ao mesmo tempo ele quer ir. Só que, será que ele pode ir? Será que ele quer ir mesmo, de verdade, assim? Ele gosta dela, mas e a ambição dele? Será que a ambição dele é maior do que gostar dela? A gente vê que no final que é, né? Porque ali o Oz chega nesse momento no banheiro, fala: Caraca, moleque, você representou, mandou muito bem, a gente vai fechar os negócios lá com os chineses, né? Mas, pô, você mandou bem demais e não sei o que. E aí ele fala assim: deixa eu ver esse celular aí. O que você tá mandando? O que foi? Porque ele fica mandando mensagem pra alguém, né? O Oscar sabe quem é essa pessoa. O Oscar quer controlar tudo. E aí, quando ele vê, você tá indo embora, mano? Com o meu dinheiro? Fala, não, com seu dinheiro não, mas. E aí o Oscar fala assim: você se sente o quê? Ameaçado aqui? Você se sente sequestrado? Você acha que eu tava te mandando prisioneiro aqui? E aí, exatamente esse sentimento que o Vic tava. E aí o Oscar manipula ele pra ele falar assim: não, cara, você não foi embora porque você não quis, porque você tem ambição. E aí ele mexe com o brilho do garoto, que sim tem ambição, que foi mostrado no episódio que ele tem essa ambição. Mas ele tem essa ambição toda, ou o pinguim tá usando um pouco dessa ambição pra fazer ele ficar de algum jeito. E aí quando o moleque, eles brigam ali, o Oz ameaça ele, o Vic só vai embora, assim, saca? E ali você vê até o Oz depois meio pensativo, assim, tipo, cara, será que eu fiz o certo? Assim, não sei. Você vê o Oz pensando um pouco por alguns minutos ali. Que aí você vê o Vic indo embora, encontrar a namoradinha dele com o carro do pinguim. E só que ele vê ela embora, ele não vai com ela. E aí você fala assim: ah, moleque, você decidiu, tá ligado? Ele fala assim, ele enxerga como uma oportunidade. Ele fala assim: não, beleza, eu vou ficar. Eu quero ser mais, eu quero ter mais, é isso que ele quer. Ele não quer só viver a vida dele que ele tem hoje. Que pode ser boa, mas a promessa de uma vida melhor, que ele nem sabe qual que é melhor ainda na cabeça dele. Saca? Então ele volta. E aí no meio disso tudo, tá lá a Sofia Falcone conversando com a Tríade, com o Pinguim, tentando fechar acordo, ela falando que as drogas eram usadas neles como pacientes do Arkham, esse tipo de coisa também. E ali no final ela só não se importa mais se ela vai conseguir vender as drogas pra esse cara ou não, mas ela confia um pouco no Oz pra fechar esse negócio também. Ou ela demonstra desinteresse pra poder fechar. Saca? E aí na saída da baladinha, o Pinguim encontra a Sofia, eles conversam um pouco, e aí ela pergunta: valeu a pena, Oz? Ela pergunta novamente, né? Tipo, se valeu a pena. Ele falou: cara, pra um cara como eu, valeu sim. Basicamente eu acho que ele entregou as coisas que ela fez, algumas coisas que ela fez, porque ele era o motorista dela. E aí ele virou um bandido mais respeitado na máfia por conta disso. Por conta dele ter dedurado a própria filha do Falcone. Segundo o Oz, nem ele sabiam que que ela ia ser mandada pro Arkham. Mas, porém, contudo e entretanto, foi isso que foi feito. E é por isso que ela tem raiva do Oz. Provavelmente a gente vai entender isso no próximo episódio, tá? Provavelmente é o que dá a entender aqui. Mas tem essa rusga aí. E aí, cara, uma atuação belíssima ali dos dois atores. Tipo, ele fala: não, eu queria subir na vida sim, pra mim valeu a pena. Um cara como eu ter tudo que eu tenho, né, como um bandidinho de merda ter tudo que eu tenho, valeu. E ela vê, tipo, na cara dele, assim, que ele tá falando a verdade, não saca? E é isso que o Oz é especialista, assim, ele usa meias verdades, saca? E quando ela vê que ele tá falando a verdade, mas aí ele vem na sequência com a mentira. Ele fala assim: eu importava com você na época e ainda me importo. Se ligou? E aí nesse, ele pega ela um pouco na confiança de volta. E aí ele acende o cigarro dela. Eles estão quase amiguíssimos de novo no final do episódio. E aí chega a matriarca da família Maroni ali. E ela fala assim: ó, seu filho é da mãe e tal. E vai cobrar o Oz.
Lembra da parada das fotos do Vich transando com a mulher do Falcone? Então, provavelmente é por conta disso, né? Que seria o grande trunfo dos Marones por algum motivo. E aí ele destruiu, ele jogou isso fora pra fazer a parceria com a Sofia. E aí a família Maroni não ia deixar isso barato. E na hora ali vai executar eles. E o Victor, que tava voltando, aparece nesse momento. Ele fala: ei, caralho, o que tá acontecendo? E aí ele só decide atropelar um cara lá, criar um caos. E naquele momento, sem mostrar muito, a série decide falar assim: ó, é isso. Sofreu um acidente, as pessoas se assustaram. O Pinguim se enfiou no carro e eles foram embora. Tá ligado? Basicamente isso que aconteceu. E a Sofia ficou pra trás. Naquele momento, provavelmente, deve ter sido tudo revelado. Que o Pinguim foi o cara que matou o Alberto. E aí vai dar ruim no próximo episódio. Ou vai dar muito bom, porque as coisas vão começar a andar ainda mais, tá ligado? Eu gostei muito do episódio, eu gostei muito de como as coisas foram construídas aqui. A tensão deles aumentou muito nesse final. E eu quero saber o que você achou desse episódio, o que você achou aqui da minha análise. E a gente se vê nos próximos vídeos, sendo de crítica, análise de séries ou outras coisinhas mais na cultura pop aqui, né? De filmes e tal. A gente se vê, beleza? Beijo na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau.